Olá, tudo bem? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Vamos de leitura da Bíblia? Hoje vamos ler continuação do livro de Juízes. A gente está lendo Juízes 14 e eu vou ler o Juízes 15 e vou ler Juízes 16. Vamos ver aqui. Isso, vamos ler até Juízes 16. Vou começar a orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença, te pedimos a Tua graça, que o Senhor abençoe a leitura da Bíblia, abençoe essa pessoa que está lendo, abençoe a mim, que o Senhor venha abrir, Senhor, a nosso entendimento, que o Senhor venha fazer que nós possamos entender e qual seja a Tua vontade na nossa vida. Amém. A gente falou no vídeo anterior o nascimento de Sansão. Sansão, um anjo apareceu para a mãe de Sansão e disse para ela que ela ia ter um filho e que esse filho ele seria nazireu de Deus. Então ele já nasceu, Deus já tinha colocado nele esse propósito dele ser nazireu, desde o ventre da mamãe. E aí Sansão nasceu e agora a gente vai falar que ele cresceu e a gente vai falar sobre o casamento de Sansão. Sansão, Deus trouxe Sansão ao mundo para um propósito, para ele derrotar os inimigos de Israel, que naquela época eram os filisteus. Então vamos lá. Casamento de Sansão. Sansão, chegou a época de Sansão casar. Os pais dele falaram: vamos procurar uma esposa. Sansão disse que não queria casar com as mulheres do povo dele, que ele se interessou por uma filisteia e que se agradou muito dessa filisteia e que gostaria e que exigiu que o seu pai a trouxesse e que aceitasse o casamento dele com essa filisteia e que fosse falar com o pai dela, enfim. Ele realmente estava decidido. E assim o pai dele perguntou para ele: respondeu-lhe, porém, seu pai e sua mãe: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o nosso povo, para que tu vais tomar a mulher dos filisteus, daquele incircunciso? Disse, porém, Sansão a seu pai: toma esta para mim, porque há muito me agrada. Então tá. Seu pai falou com a mulher, com os pais dessa garota, a qual a Sansão gostou. Fez-se o casamento dele com a filisteia. Porém, na festa do casamento, Sansão quis que os convidados resolvessem um enigma. E Sansão falou assim: quem resolver esse enigma, eu vou dar, aqui está escrito que ele daria, né, muitas roupas de linho e mais alguns presentes lá, mas também que se eles não conseguissem resolver, quem ganharia esses presentes seria Sansão. Então ele lançou isso e ninguém conseguiu resolver esse enigma que Sansão falou, né? Aí, ele falou: e sucedeu que quando os habitantes
do lugar viram, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele, e disse-lhe, pois Sansão, permite-me propor um enigma. Se nos 7 dias das bordas, festa que dura, hein? Imagine festa de 7 dias, uma semana de casamento. Nesses 7 dias, darei 30 túnicas de linho e 30 mantos. Mas se não puderdes decifrar-vos, me darei a mim as 30 túnicas e as 30 de linho para ele, né? Ao que respondeu a ele, propõe o teu enigma. Então o pessoal falou assim, pode falar o seu enigma que nós vamos ouvir. Então disse, do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Eles não conseguiram. No quarto também não. E aí, o que aconteceu? Os filisteus, por parte do pai da moça, trouxe a moça para conversar com ele, com eles, e fala assim, poxa, descobre aí qual é o enigma com o seu marido. Poxa, ele tem que te falar, senão ele não confia em você. E aí a moça começou a perguntar para ele qual é o enigma. Aí Sansão falou, nem para os meus pais eu falei, não vou falar para você. E ela começou a perturbá-lo, e falar. Então Sansão começou a ficar incomodado no espírito, né? De tanto que ela perguntava. Então, Sansão lhe disse, do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Em 3 dias não puderam decifrar. O que aconteceu? Antes disso, quando Sansão estava indo a caminho para falar com a noiva lá, quando o pai dele rejeitou, mas depois aceitou, ele matou um leão. E o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele matou o leão como se fosse um cordeiro. E o leão veio rugindo para cima dele, sabe que leão tem força. E esse leão morreu, e ele deixou lá. Quando outra vez ele foi visitar a moça, e ele resolveu passar pelo mesmo caminho que o leão que ele tinha matado. E o leão estava com mel. Na volta, né? O leão estava com mel dentro dele. E o Sansão pegou o mel, comeu e trouxe para casa. E ele não falou para os pais deles da onde veio esse mel. Então, dessa aventura que Sansão teve com o leão, ele teve esse enigma. E aí ele contou para a esposa dele, né, para a futura mulher dele, que ele teve do forte, né, do forte saiu doçura, né, que é o leão. Então, o enigma seria esse. E sucedeu quando os habitantes no lugar... Tá. Olha só como os filisteus, eles eram competitivos. Eles não aceitou perder o enigma. Eles queriam saber o enigma, eles queriam falar, eles não aceitaram. Eles usou a mulher e tal, né? E aí eu vou terminar de contar o restante. Aí o que aconteceu? Ele casou com aquela mulher que não era do povo de Deus, que era uma filisteia.
O pai tinha a filha dele na mão, né? Porque para provocar Sansão, ele pegou, tirou a mulher dele de Sansão e deu para o companheiro dele, que o ajudava, para o melhor amigo de Sansão. Ele deu, simplesmente ele deu. Sansão voltou e disse assim: que é isso? Você deu a minha esposa para o meu melhor amigo, para o meu amigo, para a pessoa que me serve? O que está acontecendo? Então Sansão ficou muito bravo mesmo. E Sansão disse-lhe, pois, Sansão: permite-me. Ah tá, já li isso aqui. E a mulher de Sansão chorou. Tá, daí aqui, ó. Então lhe disse: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Em 3 dias não puderam decifrar enigma. Ao quanto ao dia, né? No 4º dia também não. Disseram a mulher a Sansão: persuade o seu marido e declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Uau! Quer dizer que os filisteus, eles ameaçaram a mulher de Sansão: se você não contar o enigma, nós vamos queimar a tua casa e teus parentes e teus pais. Então, a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois pusestes aos filhos do meu povo um enigma e não declaraste a mim. Respondeu ele: nem ao meu pai. Então ele falou, né? Ela falou: você não me ama porque você me colocou um enigma ao nosso povo que nem eu consigo, né? Você nem a mim você não contou. Aí ele falou que não contou nem para os pais dele. Os homens da cidade, pois ainda no 7º dia, pôr do sol, disseram que a coisa há mais doce do que o mel, é que há mais forte do que um leão. Respondeu-lhe ele: se vós não tivesse lavrado com a minha novilha, não teria descoberto o meu enigma. Então, eles falaram o enigma porque a mulher contou para ele. E Sansão falou assim: se vocês não tivessem tirado o segredo com a minha novilha, com a minha esposa, vocês não iam saber o segredo. Então Sansão ficou muito bravo. Então o Espírito do Senhor se apoderou de modo descrer. Aí Sansão achou aquilo já eram inimigos, né? Então aquilo para Sansão foi horrível. O que ele fez? Tinha um carneiro lá, um chifre morto, um bicho lá morto, e ele pegou a queixada daquele bicho, mas ele tinha morrido recentemente, então a queixada dele ainda estava bem forte. E ele pegou com aquela queixada de jumento, ele matou 1000 homens. 1000 homens. Eu queria entender como que reuniu tanta gente, né, nessa época. Então, era muita gente, né? 1000 homens ele matou naquela festa. Então, o casamento dele no 7º dia teve guerra. E terminou com 1000 homens mortos por queixada de jumento, por Sansão. Porque o Espírito de Deus se apossou dele e ele teve força. E esse era o propósito de que ele veio, né? Para destruir os filisteus que governava naquele tempo e afligia o povo. Sansão, a guerra começou, foi lançada. Sansão põe fogo na terra dos filisteus. Então Sansão pega as raposas, várias raposas. Ele amarra os 2 rabos da raposa
coloca um feixe de fogo e taca fogo no rabo das raposas, e as raposas vão correr, uma vai para um lado, outra vai para o outro, e vai tacar fogo em toda a terra dos filisteus, em toda a seara, em toda a colheita dos filisteus. Assim ele queimou tudo. Queimou tudo. E aí, nessa dele queimar tudo, o genro de Sansão ficou mais brabo ainda. Aí que ele fez, aquele que eu contei. Pegou a mulher dele e deu para o amigo dele para castigar Sansão. E Sansão continuou a guerra, né, entre eles. Aí veio os filisteus maiores, falou: por que você provocou o homem? De novo. Mas isso teve intervalo, tá? Depois na festa dele teve aquela Deus mil homens. Deu um tempo, depois teve mais essa treta aqui que ele tirou a mulher de Sansão e deu para o amigo dele, para o trabalhador dele. E aí ele foi lá e, para provocar o genro dele, tacou fogo na seara deles lá, com esse truque que ele fez com as raposas. Aí os filisteus grandão vieram até os pais da mulher de Sansão, falou: por que você está provocando o Sansão? Agora a gente vai matar você e essa mulher. Aí eles mataram o genro de Sansão e a mulher dele, que foi dada pro coisa lá, que eles fizeram isso para provocar. Mataram os dois. Sansão ficou sem mulher, ficou viúvo, né? Porque os próprios filisteus mataram, porque eles estavam tirando a paz ali, estavam provocando Sansão. Aí, Sansão passou-se um tempo, lembrando que Sansão, ele governou, ele foi juiz aqui em Israel durante 20 anos. 20 anos. E essa é a história de Sansão. 20 anos. Sansão ficou viúvo, não arrumou mais nenhuma mulher, nem com o povo dele, nem com... Sansão ficou sem ninguém. Mas um dia, Sansão levantou com vontade de dar umas fugidinhas aí, tem uma mulherzinha, e foi, sabe aonde? Na casa das prostitutas. E Sansão foi lá na casa das prostitutas e ele se encantou com Dalila. Dalila era uma filisteia também. Já viu que ele tinha uma tendência a gostar de filisteia, né? A primeira foi filisteia e aí ele gostou da Dalila. E aí o povo dos filisteus viram uma oportunidade de pegar Sansão. E aí eles tramavam junto com Dalila para descobrir o segredo de Sansão, porque ele tinha tanta força. E aí eles combinaram com ela de dar muito dinheiro para ela, disse, pois, Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim. Toda vez... Então, aqui, vamos voltar só um pouquinho. Tá. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta. Entrou ela e foi dito a gazetas: Sansão entrou. Olha só. Sansão, ele era muito famosinho, né? Sansão entrou na casa... E já foi dito, já passaram a mensagem, Sansão entrou. Todo mundo aí já ficou sabendo. E foi dito, né, que Sansão entrou. Certamente no pôs em emboscada, à porta da cidade. Esperaram todo... Aí eles colocaram emboscada. Sansão tá no nosso território, vamos pegar ele. Assim ficaram quietos a noite toda. Quando ao raiar, matamos. Aí ele falou assim: deixa ele se divertir, a gente vai ficar quieto a noite toda.
de manhã a gente mata ele. Mas Sansão só ficou até meia-noite, ele não ficou até de manhã. Então, mas ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os chefes dos filisteus subiram a ter com ele e lhe disseram: persuade e ou vê em que consiste a sua força, como podemos prevalecer contra ele. Então disse Dalila a Sansão: assim afligimos e daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Ela ia ganhar um dinheirão se ela conseguisse tirar o segredo da força de Sansão. E ela o tentou, e ela o fez de tudo, né? Ela disse, pois, a Dalila: eis que zombaste de mim, mentisse. Então ele amarrou ele amarra com linha de... Sansão ficou lá, né? Só ficou brincando, né? Amarra com linha de não sei o que não sei o que, e a minha força vai embora. Amarrou. E quando ela falou assim: os filisteus vêm te pegar, ele, pá, soltava tudo. Daí ela: mas você mentiu pra mim, você não me ama. E aí ele falou assim: não, faz umas tranças com linha disso e no final um negócio assim, pá, e minha força vai embora. E aí de novo, e várias vezes, Sansão enganou ela. Eu acho que ele estava gostando dessa brincadeira, né? Por fim, vendo Dalila que ele lhe descobrira... Não. E sucedeu que, importunado e ela todos os dias, as suas palavras, molestando a alma dele, se angustiou até a morte. Nossa, Sansão ficou... E descobriu-lhe todo o seu coração. Ele abriu o coração daí, ó. Descobriu-lhe todo o seu coração. Ele nunca passou navalha. Ele falou assim, ó: na minha cabeça nunca passou navalha, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Vieste a ser rapada, seria de mim a minha força, e eu me tornaria fraco e seria como qualquer outro homem. Dalila, vendo que ele lhe descobrira o seu coração, mandou chamar os chefes dos filisteus, dizendo: sube ainda esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os chefes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo dinheiro nas mãos. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, mandou chamar um homem para lhe raspar a cabeça e as 7 tranças de sua cabeça. Nossa, aí ele ainda estava com a trança que ela tinha feito antes. Depois começou a afligi-lo e a sua força lhe foi tirada. Disse-lhe ela aos filisteus: vem, pois, de ti, Sansão, desperta do teu sono. Os filisteus, né, vieram para derrotar. E ele pensou assim: vou destruir ele, vou fazer como fiz das outras vezes, né? Ele abriu o coração, falou a verdade, e ele ainda achava que ia ser a mesma coisa, só que não. Aí ele se percebeu sem força. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos, tendo-o levado a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, girando um moinho no cárcere. Todavia, o cabelo de sua cabeça, logo que foi raspado, começou a crescer. E Sansão, ele foi, né,
pego aqui, e ele realmente abriu o coração e falou a verdade, e os filisteus agora o têm na mão deles. Agora ele está com o olho arrancado, cego, está trabalhando no moinho e está servindo de chacota para os filisteus. Então, Sansão ficou preso ali, fazendo aquilo ali, por alguns dias, não sei quanto tempo. O cabelo dele estava crescendo rápido e Deus sabia que o propósito de Sansão era derrotar os filisteus. Sansão sabia disso. O que ele fez? Ele estava lá, trabalhando lá, e aí, por esse tempo, teve a festa da casa de Dagon, que era a festa de um deus dele lá. Dagon era um deus. Então eles faziam festa nesse dia, todo mundo estava lá na festa, e todos os filisteus estavam lá, todos reunidos num só lugar. Semelhantemente, o povo, vendo-o, louvava o seu Deus, dizendo: nossos deuses nos entregou nas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Eles estavam felizes porque eles estavam ali com o inimigo deles, que era Sansão. Eles estavam muito felizes e eles davam essa vitória e cantava e agradecia aos deuses dele. No caso, aqui em evidência, Dagon. Daí eles já estavam bêbados, estavam alegres, muito alegres. Eles assim: quer saber? Vamos chamar Sansão para a gente se divertir um pouco judiando dele. Vamos rir um pouco. Aí trouxeram Sansão, um menino lá que trouxe ele. Sansão falou assim: por favor, deixa eu encostar nas colunas desse prédio. Me leve até ela, só para mim encostar minhas mãos. E o menino levou. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os chefes filisteus, e sobre o telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, lembra-te de mim. Fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as suas duas colunas, e no meio em que se substinha a casa, arrimado-se numa com a mão direita e outra com a mão esquerda, bradando: morra eu e os filisteus, incluindo-se com toda a sua força, e a casa caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que nele havia. Assim foram mais que matou ao morrer do que os que matara em vida. Então desceram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e tomando-o, levaram ao sepultaram entre Zorá e Estanhol, no sepulcro de Manoa, seu pai. Ele havia julgado a Israel 20 anos. Ele matou mais gente na morte dele do que todos os homens dos filisteus que ele matou em vida. Então ele cumpriu a vontade de Deus, e o que Deus propôs para ele fazer. O propósito dele foi: ele vingou os olhos dele, que ele falou, né? E vingou os filisteus, os israelitas.
E aqui termina a história de Sansão. Eu pude observar que Sansão era muito de fé, por ele matar o leão. Ele cria que Deus ia dar a força para ele, porque a força dele vinha de Deus. Por ele, falar assim, Deus me dá mais força, e ele foi lá, ele se colocou no lugar e Deus veio, fez a força. Então, assim, essa é a história de Sansão. Ficamos por aqui e até a próxima!